profecia do fim dos tempos, que diz quem será e de onde virá o anticristo, a besta do Apocalipse. O anticristo, a besta do Apocalipse, virá desta união do império que está manchado com o sangue de Jesus, aliado com a igreja que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Inquisição da Igreja Católica Romana. No julgamento de Jesus, não viram crime algum que o condenasse. Mesmo assim, mandaram açoitar e crucificar o Filho de Deus. E a igreja se aliou-se a esse império. A ordem é esta, assim diz o Senhor: sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher, isto é, a igreja, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, fiquei maravilhado, com grande admiração. O apóstolo João ficou admirado com o fato de ver uma igreja que se dizia cristã, que perseguia e matava cristãos. Inquisição da Igreja Católica, século XII, 600 anos de trevas, 600 anos de perseguição. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. E o anjo me disse: por que você está assim tão admirado? Eu te direi o mistério da mulher, isto é, da igreja prostituta, e da besta que a traz, do reinado que ela está trazendo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, isto é, a igreja, está sentada. E são também 7 reis. Quando a Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 montes, ela está dando a localização exata da sede desta igreja romana. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. E quando a Bíblia diz que as 7 cabeças são também 7 reis, ela está dizendo que a sede desta igreja romana se tornaria um país, se tornaria um reino, pois um rei só é rei quando tem um lugar para governar. E a sede desta igreja romana se tornou um país, se tornou um reino, uma potência mundial, o império que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. E a mulher, isto é, a igreja prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Estado Independente do Vaticano, cidade do império da Igreja Romana. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Nos relatos da história da Igreja Católica, houve 266 papas. O papa era considerado somente como líder religioso, mas em 1929 cumpriu-se a profecia da Bíblia. A pessoa do papa passou a ter consideração de rei. Benito Mussolini, presidente da Itália, deu um espaço de terra para a Igreja Católica pelo Tratado de Latrão. Esse espaço de terra passou a ser a poderosa cidade que reina sobre os reis da terra. Tornou-se o Estado Independente do Vaticano, o menor país do mundo.
Este espaço de terra está localizado na Itália, na cidade de Roma, na cidade das Sete Colinas, Estado independente do Vaticano, localizado na cidade das Sete Colinas, em Roma, o único lugar no planeta que tem uma igreja que se tornou um país, que se tornou um reino. As sete cabeças são sete montes e são também sete reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. O quinto rei desta igreja romana morreu supostamente envenenado, com 33 dias de reinado. Nele se cumpriu a profecia que diz: 5 já caíram. O que existe que a profecia está se referindo foi o sexto rei dessa igreja romana, exatamente o Papa João Paulo II, o que é apontado como a besta do Apocalipse. A profecia diz que uma das sete cabeças, isto é, um dos reis dos sete reinados dessa igreja romana, o que é apontado como o falso Messias, seria ferido de morte. E diz que a sua chaga mortal seria curada, e toda a terra veria esse acontecimento. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças, isto é, um dos seus reis, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra viu esse acontecimento. No dia 13 de maio de 1981, cumpriu-se esta profecia. O Papa João Paulo II, o que é apontado como a besta do Apocalipse, sofreu um atentado. Foi atingido 2 vezes por disparos de arma de fogo. Ficou gravemente ferido, mas não morreu por causa daquele ferimento. E toda a terra viu o cumprimento desta profecia através de várias emissoras de televisão. A profecia diz que o sétimo reinado desta igreja romana seria de 2 reis. Diz que esses 2 reis surgiriam após o reinado daquele que fora ferido de morte, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Vi subir dos povos da igreja prostituta outro reinado, que tinha 2 chifres, que tinha 2 reis, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E vi subir da terra, terra mais água é igual a barro, que é igual a semente humana, que é igual a povos, tribos, línguas e nações, que é igual à igreja. Daniel capítulo 2, versículo 43 e Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Igreja esta que se tornou um reino. A decisão de Bento XVI em renunciar ao cargo de líder da Igreja Católica o tornou o primeiro Papa a abdicar do posto desde o Papa Gregório XII em 1415, isto é, há mais de 600 anos. Com essa decisão se cumpriu a profecia do reinado de 2 chifres, isto é, de 2 reis, que sucederia aquele que seria ferido de morte. Bento XVI foi rei enquanto viveu, porque não existe rei que se aposenta. É vitalício o seu reinado. E ele não voltou a ser cardeal? A profecia diz que a besta do Apocalipse será o 8º. Será o 8º rei. Diz que será um dos 7 que voltará do abismo, que voltará dos mortos. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 e versículo 11.
Apocalipse capítulo 17, versículo 11. A besta que era rei e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi rei e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O 6º rei será o 8º. A profecia diz que Deus vai permitir que um espírito entre na imagem da besta. O sangue do Papa João Paulo II foi roubado no dia 28 de janeiro de 2014. Será que ele vai ser clonado? Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Se Deus abriu a boca de uma jumenta para que ela falasse, um espírito também pode receber permissão de Deus para entrar no corpo de um clone e também falar. Mas que espírito será este? Um espírito de demônio se passando por João Paulo II, através de uma falsa ressurreição? Porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Tudo está se cumprindo de acordo com as Sagradas Escrituras. A ciência já se multiplicou. Profecia do fim dos tempos, vista pelo apóstolo que andou com o Senhor Jesus Cristo há quase 2000 anos, está se cumprindo nesta última geração. Só poderá comprar e vender livremente aquele que tiver a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do nome da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Somente uma pessoa em todo o planeta Terra se identifica com aquele que será o falso Messias, conforme as profecias da Bíblia. Somente ele, Papa João Paulo II. A sabedoria e o entendimento que a profecia requer está em calcular o valor numérico no nome daquele que será a besta do Apocalipse. E para se cumprir esta profecia, que diz que o falso Messias seria um rei de uma igreja que se tornaria um país, que se tornaria um reino, um rei dos 7 reinados dessa igreja romana, que se tornou o Estado independente do Vaticano, tem em seu nome o número da besta do Apocalipse. Exatamente o 6º rei, o Papa mais querido desta igreja, o que foi ferido de morte, o que foi canonizado e beatificado, e que o sangue foi roubado. Ele tem em seu nome o número 666. O nome do Papa João Paulo II é Karol Joseph Wojtyla. Ele escolheu o mesmo nome do 5º rei para reinar. A profecia do número da besta se cumpriu nesta escolha, nesta homenagem
feita ao quinto rei, ao Papa João Paulo I, o que morreu supostamente envenenado com 33 dias de reinado. Este fato aconteceu no ano de 1978. Carol Joseph Wojtyla passou a ser o Papa João Paulo II, que escrito na língua oficial da Igreja Católica, o latim, é Ioannis Pavlos Papa II. Em latim, não se usa a letra U, usa-se a letra V em seu lugar. E somando as letras que têm valor numérico no algarismo romano, escrito neste nome e nesta língua, a língua oficial da Igreja Católica, encontramos o resultado exato do número da profecia da Bíblia. Ioannis, você vai achar a letra I, que vale 1. Pavlos, você vai achar o V, que vale 5, o L, que vale 50, e o V, que vale 5, que somados dá 60. Na palavra Papa, não vai achar valor numérico. Segundo, vai achar o C, que vale 100, o V, que vale 5, e o D, que vale 500, que somados dá 605. 605 com mais 60, 665. Com mais 1, 666. Aqui exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. São muitos os fatos que apontam o Papa João Paulo II como falso Messias, como a besta que virá dos mortos. E contra fatos não tem argumentos. Estamos no 7º e último reinado desta igreja pagã, o de 2 reis. O próximo será o governo mundial do falso Messias. Tem um povo de Deus nesta igreja pagã. A ordem é esta: assim diz o Senhor, sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 7, versículo 7 e 8. Em vão, porém, me honram, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículo 33.